Vamos para o nosso segundo vídeo, agora com os advérbios de modo. Os advérbios de modo, eles descrevem a maneira como uma ação ocorreu. E esse tipo de advérbio ele é formado a partir de adjetivos, aos quais é somado o sufixo li, como actively, amiss, badly, boldly, faithfully, fast. Lembrando que o fast não tem a terminação li, ok? Firstly, gladly, you, quietly, purposely, simply. Vamos aos exemplos para que a gente possa ver os advérbios de modo, ok? Então, o próprio nome já diz, né? Como algo foi feito. Slow down, you are driving too fast. Devagar, você está dirigindo muito rapidamente, ok? Listen carefully, então é o modo que você vai ouvir. She is naked out quietly. He waited patiently. They swim quietly. Então, observaram aí que tudo está se referindo ao modo, ok? Vale lembrar ainda que alguns advérbios de modo são irregulares, né? Então, não recebem o li. She worked hard. He drive fast. They speak French really well. Então, essas palavrinhas aí em destaque são os irregulares, ok, pessoal? Que indicam modo. Agora vamos aos advérbios que indicam ordem. O próprio nome já diz, vai seguir uma sequência. Tem um firstly, secondly, thirdly e assim vai, ok? Então, firstly, I'd like to thank you for all your support. Então, primeiramente, eu gostaria de te agradecer por todo o seu apoio. Observem aí que tem uma ordem, ok? Que eu estou seguindo, primeiramente. Agora, em relação ao tempo, descrevem quando ocorreu a ação em que uma oração, por quanto tempo ocorreu e, inclusive, pode descrever com frequência algo que aconteceu. Então, esses advérbios, eles normalmente estão localizados na parte final da oração, mas eles podem mudar dependendo ali da ordem, né, da colocação na frase. Vamos ver quais são? Temos o already, always, early, formally, hero after, immediately, late, laterly, never, now, presently, shortly, soon, still, then, today, tomorrow, when e yesterday. Observem aí tudo que indica tempo, né? Imediatamente, ultimamente, nunca, sempre, agora, depois, hoje, amanhã e assim sucessivamente. Vamos aos exemplos. You never listen to me. Você nunca me ouve. Olha aí, ó, o tempo never. Mildred now runs in the morning. Também ali indicando now. Jack and James will soon be traveling to Kansas. I recently bought a few notebooks for my classes. Then it was time to cut the cake. I will go to the zoo tomorrow. Sally is still waiting for Jessica to arrive. Let's call Mike now. Então, vocês observaram que todos esses destaques estão se referindo ao tempo, ok? Depois, agora, amanhã e assim sucessivamente. Agora, a posição dos advérbios em inglês. Onde eu devo colocar? Eis a questão, né? Então, vamos lá? O posicionamento de um verbo em uma frase, por norma, segue duas ordens básicas. Advérbio, verbo, objeto. He frequently arrives late. Então, observe o quê? Que eu tenho o advérbio para dar ênfase ao verbo e depois vai vir o objeto. Quem usa muito esse tipo de argumento é nossa mãe, né? Eu sempre faço tudo nessa casa. Vocês nunca me ouvem, né? Olha aí o advérbio vindo após o sujeito. Também temos uma outra ordem, que é o verbo, o objeto e o advérbio. She sings very well. Ela canta muito bem. Se vocês pararem para analisar, vocês vão ver aqui que nós temos o quê? Dois advérbios, concordam comigo? Very e well. O very de intensidade e o well
aí que está indicando o modo, né? Então, vamos conferir algumas dicas para a gente poder ficar com isso em nossa mente e jamais esquecer, ok? Antes do verbo principal, qual é a regra? Vamos lá. A regra geral, o advérbio ele deve ser posicionado antes do verbo, na maioria dos casos. Então, he always drinks coffee after lunch. Ele sempre bebe café depois do almoço. Não sei como, né, gente? Eu não consigo fazer isso, não. Vamos ver ali um outro exemplo. Depois do verbo auxiliar. Gente, isso aqui pega muita gente em questão de concurso, tá? Anotem. Sempre que uma frase tiver um verbo auxiliar e ele não for o verbo to be, o advérbio deve ser posicionado imediatamente após ele. Então, olhem só. She has never been to Australia. Olhem ali o verbo auxiliar, has. O que está vindo depois? O advérbio, ok? Então, ele fica no meio do verbo auxiliar e do verbo principal, ok? O advérbio fica ali ao centro. E não posicionar entre um verbo e um objeto. Isso não pode, ok? Geralmente, os advérbios não são posicionados entre um verbo e um objeto, ou seja, ele não vem lá naquele finalzinho de frase acompanhando o objeto, não. I never drink alcoholic behaviors. Observem que aqui nessa frase nós temos o quê? O never vindo após o sujeito, e não aqui no alcoholic beverages. Antes eu falei de uma outra forma, então peço perdão aqui para vocês, ok? É beverages. Tranquilo, galera? 2 ou mais advérbios, como a gente vai fazer nesse caso? Se em uma mesma frase existir a ocorrência de 2 ou mais advérbios ou locuções adverbiais, a seguinte ordem a ser seguida será definida pelo tipo de advérbio. Então, tem uma ordem. Lembram dos adjetivos que tem uma ordem? Pois é, os advérbios também. Como que vai ser? Sujeito, verbo, aí vai vir o de modo, depois o de lugar e depois o tempo. Como que vocês vão decorar isso? É só vocês pensarem que vocês têm um modo a se comportar em um determinado lugar por um indivíduo tempo. Vamos fazer essa frase para a gente assimilar, ok? Então, temos aí, they sang well at the concert yesterday. Eles cantaram bem no show ontem. Observaram? Olha o well, depois o quê? O lugar e depois o tempo, ontem. 2 ou mais advérbios de modo. Aí, como que a gente vai fazer? Vocês vão ver o advérbio que constitui a palavra menor. Olha que interessante. E depois vai vir um advérbio mais longo. He treats his employees honestly and respectfully. Gente, isso é incrível. Ele trata os funcionários dele honesta e respeitosamente, de forma honesta. Então, nós temos aqui o quê? O honestly e o respectfully. Essa palavra é menor, ok? Por isso ela antecedeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Deixo aqui para vocês, como de costume, uma frase para nossa reflexão, que é The power of imagination make us infinite. Então, o poder da imaginação nos torna infinitos, certo? Vamos aos nossos exercícios. Um abraço!